As gêmeas choravam todas as noites. Desde que a mãe morreu, elas simplesmente não dormiam mais. O pai já tinha tentado de tudo, mas nenhuma babá dava conta. Até que uma mulher inesperada apareceu e, com um gesto simples, mudou tudo dentro daquela casa. Fica até o final. Você vai entender porque às vezes o que cura uma família não é o tempo. É alguém que sabe escutar o silêncio. O portão eletrônico se abriu com o som metálico de sempre, mas, dentro da casa, tudo permanecia quieto. A mansão era grande demais para o que restava ali dentro. 2 crianças pequenas e um pai que tentava sobreviver à ausência. Eduardo desceu do carro com a pasta na mão, os ombros pesados e os olhos fundos. Já eram quase 8 da noite, mas as luzes da casa estavam todas acesas. Como sempre, desde a morte de Helena, há quase 1 ano, as filhas não conseguiam mais dormir no escuro. Lia e Lara, gêmeas de 4 anos, haviam se tornado o espelho uma da outra no sofrimento. Se uma chorava, a outra acordava. Se uma gritava, a outra se escondia, e juntos construíram um ritual doloroso. Ninguém dormia sem a presença de alguém ao lado. Eduardo havia tentado de tudo. Terapias, histórias, brinquedos, músicas no celular e babás. 5 diferentes em menos de 7 meses, todas bem indicadas com cursos, experiências, referências. E todas foram embora pelas mesmas razões. Choro demais, apego demais, dor demais. Ao entrar, ouviu os passos apressados de Ana Paula, a governanta da casa. Boa noite, senhor Eduardo. As meninas estão no quarto, ainda não dormiram. A nova candidata está esperando na sala. Ele tirou o paletó, respirou fundo e assentiu com um aceno. Mais uma? É a última da lista. Foi indicação de uma conhecida minha. Não tem currículo forte, mas... eu senti algo nela. Eduardo arqueou uma sobrancelha. E o que seria esse algo? Calma no olhar, disse a governanta. A gente aprende a reconhecer quando alguém carrega dor, mas não despeja nos outros. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois caminhou até a sala. A mulher estava sentada com as mãos no colo, postura reta, mas tranquila. Cabelos escuros presos num coque solto, expressão serena, roupas simples. Ela se levantou ao vê-lo entrar. Boa noite, senhor. Eu sou Júlia. Júlia, idade? 34. Experiência com crianças? Bastante, mas informal. Cuidava do meu sobrinho. E por um tempo, do meu filho. Eduardo hesitou. E onde ele está agora? Ela sorriu com gentileza, mas os olhos baixaram por um segundo. Não está mais. Ele entendeu e não perguntou mais nada. Ana Paula disse que é boa em lidar com crianças difíceis. Não acho que crianças sejam difíceis. Acho que elas só gritam quando ninguém entende o que elas ainda não sabem dizer. A resposta pegou Eduardo desprevenido. Ele assentiu, seco. Vamos fazer um teste hoje. Elas não dormem sem resistência. Choram muito? Pedem pela mãe? Eu não sou substituta de mãe, senhor Eduardo, respondeu ela com firmeza, mas sem arrogância. Mas posso ser colo... se elas aceitarem. Ele apenas apontou em direção ao corredor. O quarto é o primeiro à esquerda. Júlia pegou a pequena mochila que trouxera consigo, tirou de dentro uma flautinha de plástico e um livro de pano dobrado. Caminhou sem pressa até o quarto das gêmeas. Eduardo, mesmo sem saber porquê, seguiu atrás em silêncio, parando antes da porta. Ouviu a conversa baixa, a voz suave. Oi, Lia. Oi, Lara. Posso sentar aqui um pouquinho? Sabe, essa aqui é a minha flautinha. Ela toca baixinho, igual coração com saudade. As meninas, inicialmente encolhidas nos cantos da cama, se entreolharam. Clara tirou da mochila o livrinho de pano e começou a inventar uma história ali mesmo, costurando frases doces com o som frágil da flautinha. Nenhuma técnica, nenhuma fórmula. Apenas presença. Minutos depois, o silêncio. Não o silêncio da dor, o da calma.
Eduardo espiou discretamente pela fresta e viu as duas adormecidas, cada uma com uma mão sobre o joelho dela. E viu também algo que não esperava ver tão cedo: paz. Na manhã seguinte, o som do portão eletrônico foi substituído por um silêncio novo dentro da casa. As gêmeas ainda dormiam quando Ana Paula encontrou Júlia sentada no chão do quarto, encostada na parede, com um livrinho de pano sobre o colo. "Você passou a noite aqui?" perguntou em voz baixa. Júlia apenas sorriu e assentiu. Elas acordaram 2 vezes, mas voltaram a dormir rápido. Ficaram segurando minha mão. Acho que estavam só esperando alguém que não fosse embora. A governanta engoliu em seco. "Faz tempo que não vejo isso." Enquanto Ana Paula preparava o café, Eduardo apareceu na cozinha. Estava mais calado que o habitual. Tomou o primeiro gole do café preto e olhou pela janela. Lá fora, o dia surgia tímido entre as árvores do jardim. "Como foi a noite?" perguntou sem virar o rosto. "Elas dormiram", respondeu a governanta. "A Júlia ficou com elas. Não saiu do quarto. Nem reclamou." Eduardo assentiu, pensativo. "Quantas babás mesmo reclamaram da primeira noite?" "Todas", disse Ana Paula com uma ponta de riso discreto. "E com razão. Foi sempre um caos." Eduardo deixou a xícara sobre a pia, passou a mão pelos cabelos e seguiu para o escritório. Tinha reuniões pela manhã, mas pela primeira vez em meses não saiu atrasado. No final da tarde, ao voltar para casa, ouviu risadas, risos de criança, de verdade. Parou na porta da sala e viu Júlia no chão com as meninas. Brincavam com almofadas, inventando histórias de castelos e monstros de poeira. Ela não falava com voz infantilizada, nem fazia palhaçadas exageradas. Simplesmente escutava e devolvia perguntas, as deixava imaginar. Lia pulou no colo dela e apontou para um desenho mal feito no papel. "Essa sou eu, e essa é a mamãe." Júlia olhou o papel com carinho. "Ela tem o mesmo sorriso que você." A frase era simples, mas Eduardo sentiu um aperto no peito. Não havia dor naquela fala, só ternura. E era disso que ele sentia falta. No jantar, Júlia se manteve na copa junto com as meninas e Ana Paula. Eduardo jantou sozinho, como sempre. Mas dessa vez, ouviu as risadas vindo da outra sala e demorou a terminar o prato. Demorou porque, no fundo, não queria que aquele som parasse. Mais tarde, ao se aproximar do quarto das filhas, viu a porta entreaberta. Lia já dormia profundamente. Lara ainda lutava contra o sono, os olhos quase fechando. Júlia, sentada ao lado, recitava baixinho trechos de um poema antigo. Eduardo não entrou. Apenas encostou a porta com cuidado e voltou para o próprio quarto. Naquela noite, não pegou no celular, não respondeu e-mails, não abriu relatórios. Ficou ali, deitado na cama, olhando para o teto, pensando no que tinha mudado. Não era só a casa, era ele também. No terceiro dia, Júlia acordou mais cedo e foi até a lavanderia. Lavou as próprias roupas, dobrou as das meninas e deixou tudo arrumado. Não como quem queria impressionar, mas como quem já fazia parte daquele espaço, ainda que em silêncio. Eduardo a viu cruzando o corredor com um cesto nas mãos. "Ana Paula pode cuidar disso", disse ele ao passar. "Eu sei, mas cuidar também me faz bem", respondeu sem parar. Mais tarde, Lia caiu e machucou o joelho correndo no jardim. Foi o tipo de choro alto que normalmente terminava em crise, com ambas se desesperando, mas dessa vez não. Júlia sentou-se no chão, colocou a menina no colo e esperou. Não disse que não doía, não tentou distrair, apenas ficou ali murmurando: "Pode chorar. Seu joelho sabe que você é forte, mas ainda assim ele precisa de colo." Eduardo assistiu de longe, e foi nesse momento que entendeu. Ela não era mais uma cuidadora, era presença, era pausa. Naquela noite, as gêmeas dormiram antes das 9.
Sem músicas no celular, sem crises. E na porta do quarto, enquanto apagava a luz de abajur, Eduardo apenas murmurou para si mesmo: o que foi que essa mulher fez? Mas ele já sabia a resposta. E mais do que isso, sabia que algo dentro dele começava, aos poucos, a descansar também. A sexta-feira chegou abafada. O céu, carregado de nuvens, trazia uma sensação pesada, como se até o clima soubesse o quanto aquela casa carregava em silêncio. Era fim de tarde quando as gêmeas voltaram do jardim, com os cabelos cheios de folhas. Júlia as acompanhava com um sorriso calmo, as mãos sujas de terra e o olhar atento. Foi ideia da Lia plantar sementinhas no canto da cerca, explicou ela, limpando as mãos com um pano de prato. Disseram que é para crescer flor que espanta a tristeza. Ana Paula riu, emocionada. Que ideia linda! Eduardo apareceu no corredor, pronto para sair. Camisa social dobrada nos braços, chave do carro na mão. Parou por um segundo para observar a cena. As duas meninas com as bochechas vermelhas, os pés descalços, rindo alto. E Júlia ali, como se sempre tivesse feito parte daquele lar. Ele hesitou. Vou chegar tarde hoje. Reunião em outro estado. Júlia assentiu. Tudo bem. Já preparei o banho e deixei o jantar das meninas separado. Elas vão dormir cedo, como ontem. Eduardo quase sorriu, mas apenas agradeceu com um aceno. No fundo, uma parte dele não queria ir. À noite, a chuva veio, pesada. Trovões ecoavam longe, mas, para Lia e Lara, pareciam dentro do quarto. Era um dos gatilhos mais difíceis. Desde que Helena morreu, qualquer barulho de tempestade fazia tudo desmoronar. As meninas começaram a chorar ao mesmo tempo. Lia se encolheu debaixo do cobertor, tapando os ouvidos. Lara correu até a porta, aos prantos gritando o nome da mãe. Mas, ao invés do desespero costumeiro, houve outra cena. Júlia entrou com uma lanterna pequena nas mãos e sentou-se entre as duas. Sabem o que eu aprendi com meu pai quando era pequena? Disse ela com voz firme, mas doce. Que trovão é só o céu falando alto, porque está tentando lembrar de uma música antiga. As meninas pararam de chorar, confusas. E sabe como a gente ajuda o céu a lembrar? Continuou, cantando bem baixinho para ele. A música preferida dele é essa aqui. E então ela começou a cantar. Uma melodia simples, inventada na hora. Uma canção de ninar disfarçada de coragem. Lia se aproximou. Lara parou de soluçar. Quando Eduardo chegou, mais cedo do que havia dito, encontrou o corredor escuro e a casa silenciosa. O único som vinha do quarto das filhas. A voz baixa de Júlia, cantando algo que ele não conhecia, mas que tocou alguma coisa dentro dele. Espiou pela fresta. As meninas estavam deitadas, cada uma com a cabeça em uma perna de Júlia, que encostava na parede, exausta, mas serena. A lanterna apagada descansava sobre o chão. Ele ficou ali parado. Longos minutos. Pensou na própria infância, nas noites em que também teve medo do escuro, na ausência dos pais ocupados, na babá que, por um tempo, havia sido a única presença constante. Mas logo afastou os pensamentos, voltou para o próprio quarto, tirou os sapatos devagar e fez algo que não fazia há quase um ano. Chorou. Não foi um choro de dor desesperada, foi o choro calado de quem reconhece que pela primeira vez em muito tempo algo começou a cicatrizar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Eduardo cruzou o corredor e encontrou Júlia na cozinha. Ela preparava café para ela mesma. Usava a mesma blusa da noite anterior e estava com o rosto cansado, mas tranquilo. Eu vi o que aconteceu ontem, disse ele, aproximando-se devagar. Elas dormiram a noite inteira. Júlia assentiu. A tempestade assustou, mas acho que elas só queriam alguém que ficasse mesmo com medo junto, sem prometer que tudo ia passar, só ficando. Eduardo encostou-se na bancada.
A maioria das pessoas tenta ensinar que a dor vai embora. Você deixa ela sentar ao lado. A dor só vai embora quando a gente para de correr dela, respondeu ela, olhando pela janela. Eu aprendi isso tarde demais. Ele não perguntou o que aquilo significava. Não era hora, mas sentiu vontade de ouvir mais. Júlia, disse, depois de um longo silêncio. Se quiser, pode continuar aqui. As meninas dormem melhor com você. E eu também. Ela sorriu, sem vaidade. Eu só fico, se puder continuar sendo como tenho sido, sem prometer finais felizes, só presença. É exatamente disso que a gente precisa, respondeu ele com sinceridade. No jardim, a luz da manhã começava a iluminar as primeiras folhas. E, onde ontem havia só terra, Lia havia mesmo plantado sementinhas. Eduardo não sabia se iriam crescer. Mas pela primeira vez em muito tempo, quis esperar para ver. A rotina começou a mudar devagar, sem alarde, sem grandes conversas, apenas nos gestos. Pela primeira vez em meses, Lia e Lara passaram a acordar mais tarde, sem pesadelos, sem correr para a cama do pai no meio da noite. E foi Júlia quem percebeu primeiro os sinais da mudança. Um desenho novo deixado na porta do quarto. Um bilhete com letras tortas escrito por Lara. Pra tia Ju ficar para sempre. Eduardo leu aquilo antes de sair para o trabalho. Dobrou o papel devagar. Guardou na carteira. Não disse nada. Naquele dia, chegou mais cedo. Trazia nas mãos uma pequena sacola com 2 livros infantis, diferentes dos tecnológicos de sempre, e uma muda de roupa nova para Lia, que vinha pedindo uma blusa igual à da mamãe. Júlia agradeceu com o olhar, mas foi Ana Paula quem comentou, em voz baixa, assim que ele saiu da sala. Ele não fazia isso desde a Helena. Os dias se seguiram assim. As manhãs, antes silenciosas e pesadas, começaram a ser preenchidas pelo som da flautinha, pelas risadas das gêmeas no quintal, pelo cheiro de bolo simples no forno. Júlia não tomava o espaço, ela o preenchia. Era como se tivesse aprendido a escutar até o silêncio, e no silêncio daquela casa havia muitas vozes antigas. Certa tarde, ao organizar uma gaveta no corredor, ela encontrou uma pequena caixa de madeira esquecida sob um móvel. Estava empoeirada, mas intacta. Dentro havia um álbum de fotos antigo, imagens de Helena grávida, de Eduardo mais jovem, sorrindo com as meninas ainda bebês, e no fundo da caixa um envelope fechado com um laço gasto. Júlia não abriu, apenas levou até ele. Encontrei isso hoje, disse, entregando a caixa. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu. É da época em que a gente ainda achava que ia dar tempo para tudo. Ela não perguntou mais nada. Apenas se retirou. Naquela noite, Eduardo demorou a dormir. Sentou-se na poltrona ao lado da lareira, com o envelope no colo. Dentro havia uma carta escrita por Helena. A letra era firme, mas emocionada. Se um dia eu não estiver mais aqui, não deixe o amor morrer com a minha ausência. As meninas vão precisar de presença. E você também. Seja colo, mesmo com as mãos vazias. Ele leu devagar, depois de novo, e chorou. Não o choro impulsivo do primeiro luto, mas aquele choro profundo que abre espaço. Choro que limpa o terreno onde um dia algo novo pode crescer. Na manhã seguinte, ao encontrar Júlia na cozinha, ele falou sem rodeios. Eu pensei que estivesse dando conta sozinho, mas não estava. A sua presença aqui tem mudado tudo. Júlia ficou em silêncio. Esperou. As meninas estão mais leves, a casa está mais viva e eu... Ele hesitou. Eu voltei a sentir. Ela assentiu, com um sorriso sereno. Não é fraqueza sentir, Sr. Eduardo. É o contrário. A dor só endurece quem tenta fugir dela por muito tempo. E você? Perguntou ele de repente. Quem cuida de quem sente por dentro como você? Ela demorou a responder.
Ainda não sei. Mas às vezes, cuidar dos outros ajuda a gente a encontrar um pedacinho da nossa própria cura. No fim daquela tarde, as gêmeas pediram para plantar novas sementes. Queriam fazer um jardim da mamãe. Eduardo ajudou. Pegou a enxada, colocou as mãos na terra. Lia ficou encarregada das sementes, Lara da água. Júlia observava de longe, com Ana Paula ao lado. Eu pensei que essa casa não tinha mais jeito, disse a governanta. Mas agora parece que tem raiz brotando até no chão frio. Júlia sorriu, discreta. Às vezes, tudo o que uma terra precisa é parar de ser pisada por pressa demais. Naquela noite, Eduardo parou na porta do quarto das meninas e olhou para dentro. As duas dormiam abraçadas, com a flautinha ao lado do travesseiro. Júlia não estava ali. Estava na varanda, olhando o céu. Ele se aproximou. Vai chover de novo? Perguntou ele, apontando as nuvens. Talvez, mas hoje acho que ninguém vai acordar. E você? Consegue dormir em paz depois de tudo? Ela olhou para ele sem pressa. Ainda não todas as noites, mas tem sido melhor desde que eu parei de tentar esquecer. E o que você faz com a saudade? Ela respondeu com suavidade. Eu converso com ela, como se fosse uma velha amiga. Ela não vai embora, mas também não grita mais. Ele ficou em silêncio, olhando o céu ao lado dela. Depois de um tempo falou, se quiser ficar, não só como babá, mas como parte disso aqui. Você tem lugar. Júlia não respondeu na hora. Apenas olhou o jardim recém-regado. Ali, entre a terra e as folhas úmidas, uma flor começava a brotar. Pequena, quase tímida, mas viva. O tempo passou, sem pressa, como deveria ter sido desde o começo. As gêmeas já não acordavam chorando. Agora era Lia quem preparava o chá da noite, enquanto Lara escolhia um livro diferente para que Júlia lesse antes de dormir. Não havia mais urgência, nem peso nas despedidas de cada noite. Havia rotina e havia afeto dentro dela. Júlia não se tornou só a babá, tornou-se presença, aquela que observava, que ouvia, que acolhia. E foi assim que conquistou seu espaço, sem ocupar, mas habitando. Na casa, os funcionários pararam de se referir a ela como a nova cuidadora. Começaram a chamá-la de Dona Júlia, ou quando as gêmeas não estavam por perto, apenas de aquela que devolveu o chão ao patrão. Eduardo mudou também, de maneira discreta, mas visível para quem prestasse atenção. Ele passou a desligar o celular durante o jantar. Começou a caminhar com as filhas no jardim, mesmo nos dias nublados. E, em uma tarde de sábado, apareceu com 3 balões amarrados no pulso. Lia e Lara fizeram uma festa improvisada na varanda. Ele dançou com elas, sem vergonha. Julia da cozinha observava, com os olhos úmidos, mas com o coração leve. Certo dia, enquanto Eduardo organizava alguns papéis antigos no escritório, encontrou uma pasta com anotações da época em que Helena ainda estava grávida. Entre os documentos, havia uma lista de nomes possíveis para as filhas: Lia, Lara, Luna, Lúcia. E no topo da folha, com uma anotação em caneta vermelha: se um dia algo me acontecer, lembre que o amor não é substituível, mas é possível de ser reinventado. Ele leu aquilo devagar, depois saiu em silêncio e caminhou até o jardim. Júlia estava sentada, lendo um livro infantil com Lara no colo e Lia ao lado. Esse nome, Júlia, foi você quem escolheu? Ela olhou surpresa, sorriu. Foi. Na verdade, minha mãe quem escolheu. Ela dizia que Júlia era nome de gente forte. Eu só fui entender o porquê muitos anos depois. Entendeu mesmo? Perguntou ele, sentando-se no banco ao lado. Ela pensou por um instante. Já entendi que força nem sempre é fazer barulho. Às vezes é saber permanecer, mesmo quando tudo parece ter ido embora. Eduardo ficou em silêncio por um tempo.
A casa não é mais a mesma desde que você chegou. Nem eu sou mais a mesma desde que entrei aqui, respondeu ela com sinceridade. Ele a olhou com gratidão, mas também com cuidado. Não havia segundas intenções ali. Havia apenas reconhecimento, gratidão por aquilo que não se explica. Aquela presença que não compete, que apenas cura. Meses depois, Eduardo recebeu um convite para dar uma pequena palestra em um evento beneficente sobre paternidade solo. Foi Júlia quem o ajudou a preparar o texto. Ela não quis aparecer, mas suas palavras estavam ali. Naquele dia, diante de pais e mães sentados em cadeiras de plástico num auditório simples, Eduardo disse algo que calou o salão. Eu não aprendi a ser pai lendo livros. Eu aprendi quando tive que encarar o silêncio que a ausência da minha esposa deixou. E foi nesse silêncio que eu encontrei quem sou. E encontrei também alguém que me ajudou a escutar minhas filhas e a mim mesmo. Às vezes, continuou ele, a presença certa chega sem fazer barulho e muda tudo, sem mudar ninguém, apenas devolvendo o que a dor havia escondido. Na volta para casa, Júlia preparou um chá de camomila. As gêmeas já dormiam. Eduardo estava sentado na poltrona da sala, com o bilhete antigo da Helena nas mãos. Eu acho que ela estaria feliz, disse ele. Eu também acho, respondeu Júlia. E não foi preciso dizer mais nada. No dia seguinte, uma cena chamou a atenção de todos os funcionários. Eduardo estava ensinando Lia e Lara a fazer pão. Era bagunça, farinha, risadas e gritos. E no meio da confusão, Júlia surgiu com um avental, mas não para arrumar, para participar. Você sabe fazer pão? Perguntou Eduardo. Sei, mas o seu está ótimo, respondeu ela com humor. Lara apontou para o pão mal formado e disse, parece uma nuvem torta. Lia gritou, é um coração. Eduardo sorriu, então é um coração, porque aqui tudo que é feito com carinho vira casa. Certa noite, depois de uma longa leitura antes de dormir, Lia perguntou, Tia Ju, você vai morar com a gente para sempre? Júlia ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu com doçura. Eu vou ficar enquanto fizer sentido para todo mundo. Mas mesmo quando eu não estiver, vocês sempre vão estar aqui, disse, apontando para o peito. Lia encostou a cabeça no ombro dela. Lara já dormia. Eduardo, parado na porta do quarto, ouviu tudo e entendeu que, às vezes, as pessoas certas não chegam para ocupar lugar de ninguém. Elas chegam para devolver o que foi perdido. Nem toda ferida precisa de cura imediata. Algumas só precisam de alguém que fique ao lado, até que a dor vire raiz, e a raiz floresça. O que Júlia fez naquela casa não foi milagre, foi escuta, foi tempo, foi presença. Ela não apagou a dor, ela a acompanhou, com paciência, com ternura, com o tipo de força que não grita, mas permanece. Eduardo não se apaixonou por uma mulher, se reconectou com a vida, com as filhas, consigo mesmo, e as gêmeas aprenderam que ainda era possível dormir em paz, porque mesmo depois da perda, a vida continuava escrevendo capítulos bonitos. Júlia não salvou ninguém, mas acolheu. E no acolhimento tudo se transformou, porque às vezes o que uma família precisa não é de alguém que preencha o que faltou, mas de alguém que simplesmente fique. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui de onde você está assistindo e o que achou da história. Se inscreve no canal para continuar ouvindo histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente olhar a vida com outros olhos. Até a próxima.